Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o videocast aqui da Cial Telecom Convergent, que tem o objetivo de levar para vocês tudo sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito do agronegócio. O agronegócio ele é simplesmente responsável por 1/3 do PIB brasileiro. E como muitos setores vêm sofrendo um processo de transformação digital muito importante. Inclusive, falando aqui com o meu convidado, eu percebi que o espaço de colheita não aumentou no Brasil. O que está havendo é um emprego de melhores tecnologias que estão aproveitando melhor a colheita do Brasil. Olha que bacana isso. Ou seja, diminuindo o desperdício. Mas aqui eu não vou ficar dando muito spoiler. Vamos que já passar para o meu convidado. Estou aqui com Éder Fantini. Fala, Éder, tudo bem contigo, cara? Tudo bem, e você, Eric? Seja muito bem-vindo. Primeira obrigado. Vez no podcast? Primeira vez gravando aqui um podcast. É uma satisfação, uma honra aqui. Eu agradeço a Convergent pelo convite. Espero contribuir aqui com vocês. Aliás, chegou super cedo aqui em São Paulo. Sim, que horas? sim. 7 horas da manhã? 7 da manhã. Já está aqui. Hoje estamos gravando aqui, são 15 para as 10, então seja muito bem-vindo. Já tomou café, tá bem? Tomei café. Ótimo, é isso ótimo. aí. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aí à Cial Convergent. Você é CIO da Jalles Machado, hoje atual Jalles, não é isso? Teve esse processo de mudança. Exatamente. Boa. A Jalles, que é uma agroindústria sucroenergética localizada, com sede em Goianésia, Goiás, uma empresa que tem 40 anos e tem atuado aí ao longo desses anos na produção de bioenergia, etanol, energia elétrica, açúcar e vem fazendo um papel bonito aí no mercado, fornecendo não commodities também, como açúcar orgânico. E recentemente a gente teve várias movimentações aí na empresa, algumas coisas interessantes que eu vou contar um pouquinho para vocês também. Bom, vocês tiveram um processo aí de abertura de capital há pouco tempo, né? Isso. O que a gente estava até conversando antes de começar o podcast sobre o quanto isso vem ajudando vocês no sentido de investimento e aproveitar esse investimento para, inclusive, um dos pontos é investimento em tecnologia que vocês estão fazendo agora, né? Exatamente. Nessa linha de profissionalização e governança, a empresa já vem fazendo um trabalho ali desde 2012 mais forte e ela já teve ali, assim, emitiu debêntures, títulos no mercado, nesses anos de 2010 ali para frente, 2015 mais ou menos. Em 2021, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores, na B3, Bolsa de Valores do Brasil, e foi um processo interessante que ela viu a oportunidade e falou, vou abrir capital. E isso trouxe ali um certo entendimento, melhorias, uma estruturação interessante. A empresa foi listada no Novo Mercado, que é o segmento com a maior governança da Bolsa de Valores do Brasil. Então, em fevereiro, dia 8 de fevereiro de 2021, a Jalles tocou o sino lá na B3, eu estava presente, muita satisfação, participei desse momento importante da empresa e foi legal. Hoje a empresa está com esse modelo de empresa aberta, tem ali os investidores, presta contas para o mercado, faz ali todo movimento trimestral, fechamentos, auditorias, então tudo isso trouxe ali um certo nível de governança adicional para a empresa, que é muito bom, né? Diga-se de passagem. Para a própria Jalles, que é uma empresa do agronegócio, do interior do Brasil, uma empresa que tem origem familiar, nas famílias que fundaram ela, e por ser do agronegócio também é um grande desafio para ela disruptar todo esse contexto aí, e para o mercado de capitais. Eu acho que foi na minha opinião, foi um movimento acertado. Muito interessante. Sim. Então, quem está nos ouvindo agora, quiser comprar ações da Jalles, já pode. Pode. Boa. Mas sem recomendações de compra. Bom, fica a dica. Sem recomendações de compra. Muito bem. Vamos falar um pouco a respeito desse processo de transformação digital que vocês vêm sofrendo nos últimos anos, né? A gente estava falando que vocês estão aproveitando melhor, um dos pontos, aproveitar melhor a colheita, e entre vários outros fatores. Mas eu queria começar, ao invés de a gente falar dos pontos positivos que isso trouxe, eu acho que existe um ponto fundamental, que é o caminho, que é o processo, que eu acho que não sei se ele termina em algum momento, esse que é o ponto. Mas o ponto fundamental seja quando começar
a partir do momento que a gente começou, qual é a nossa curva de crescimento de aprendizado com relação à adoção de transformação digital, mas quais foram os principais desafios que vocês sofreram, que vocês passaram, ou que vocês tiveram que superar para chegar no nível de transformação digital, de digitalização que vocês estão hoje? Eric, a digitalização é imprescindível para qualquer organização. Sim. Então, hoje, a gente estava conversando mais cedo nos bastidores aqui do podcast, né, eu contando alguns estudos que eu fiz recentemente. Então, baseado ali nas publicações da Embrapa e outros institutos e órgãos ligados ao agronegócio no Brasil, você vê, por exemplo, que dos anos 70 até os anos 2020, quase 2020, a gente teve pouca evolução em área, né, pouco aumento de área plantada, e a gente teve uma produtividade que deu um salto exponencial. E isso é uma questão muito interessante, por uma série de fatores, de acordo com essas publicações. Então, o emprego da tecnologia, o contexto externo favorável, pesquisa e desenvolvimento. Então, muita coisa corroborou para que o Brasil hoje se posicionasse no agronegócio, no mundo, já está sendo chamado de celeiro do mundo, tem uma grande responsabilidade de alimentar o mundo, Sim, né? Que sim. nós já estamos com 8 bilhões de pessoas. Então, assim, é algo interessante, importante, e a gente vê esse movimento. A tecnologia, de uma forma geral, ela colabora para essa produção exponencial e você ter ali menos áreas agrícolas, menos expansões de áreas agrícolas e a produtividade relativamente aumentando ali ano após ano. Então, é um movimento muito interessante, muito importante para colocar o Brasil onde ele está hoje. E esse movimento ele não para, ele continua, novas tecnologias estão surgindo, agora mais do que nunca, sistemas, inteligência artificial, cloud computing, edge computing. O agro tem um desafio muito grande para trazer o emprego dessas tecnologias. Então, a gente já está falando de inteligência artificial, Sim. a gente já está falando de processamento de imagens, análise de imagens no campo. Já tem empresas aí americanas, eu tive pesquisando, que já desenvolveram robôs simples, né, que sai ali no meio de um carreador, né, que chama, que é a linha entre uma linha de plantas e a outra linha. Naquele meio ele sai ali capturando informações com sensores, captura as imagens, o diâmetro das folhas e faz ali algumas análises. Então a gente está falando já de processamento de imagens, inteligência artificial e muita coisa que já vem nesse arcabouço da tecnologia. Sim. Que vai propiciar tomada de decisão inteligente e, consequentemente, produtividade e ganhos para o agronegócio. Então, é esse movimento que a gente está vendo hoje. Como é que foi esse gatilho para Jalles? Como é que isso começou? Porque imagino que talvez seja difícil você dar um ponto inicial. O certo é, hoje, com relação à transformação digital, nós chegamos num ponto de inflexão, ou seja, ele não volta para como estava antes, né? Ele só evolui. Mas por onde que vocês iniciaram essa transformação digital? Foi em software dentro da empresa, do tipo, eu vou dar um exemplo besta aqui, mas um CRM, ou algum tipo de... os softwares de gestão mesmo, quero dizer, ou não, vocês já foram para o campo diretamente? Porque um outro ponto importante quando a gente fala de digitalização é a conectividade. Sim. Né? Você ter conectividade de internet no campo, que são áreas gigantescas, e você precisa disso. Por onde que vocês começaram? A Jalles teve alguns movimentos importantes. Em 2009, o nosso atual presidente, o Otávio, carinhosamente chamado de Otavinho por todos, né? Ele voltou para a empresa, ele foi prefeito 8 anos de Goianésia, ficou afastado esse tempo e voltou para a Jalles em 2009. E começou um movimento importante ali de repaginação da empresa. Então, a gente começou nessa época. Eu comecei também a atuar, tempo já, 2009, exatamente, eu entrei em 2009 na empresa, comecei a atuar ali com a área de tecnologia, e nisso a gente já começou alguns projetos estruturantes, como
implantação do SAP, então a empresa procurou melhorar o back-office, trouxe algumas tecnologias importantes, estruturantes ali para o negócio. Então, SAP, nesse movimento, ela consolidou alguns processos internos, tá? E aí, paralelamente, ela já veio com algumas questões de tecnologia para o campo. Só que a Jalles é uma empresa de vanguarda, ela já estava olhando lá atrás para outras coisas. Então, por exemplo, a agricultura de precisão. Ela já emprega várias técnicas de agricultura de precisão há muito tempo. Então, você tem piloto automático, né, que é um tipo de equipamento que controla as máquinas automaticamente, quase autônomas, né? Eu falo até que o campo é um grande laboratório para veículos autônomos. Né? A pessoa fica na... Desculpa, eu fiquei até curioso. Fica na máquina, não fica, ou ele fica de longe? Ele fica na máquina, esse equipamento. Ele controla a máquina com base em uma programação que você já coloca ali. Com qual o local que ele tem que andar, a linha, né? Se ele tem que fazer uma curva. Então, o piloto automático, ele controla a máquina ali, ele faz algumas ações, ele executa algumas ações já previamente programadas. Ele não é autônomo, mas é um passo para ser uma máquina autônoma. Né? Então, o campo propicia isso, né? Ele é um grande laboratório para você ter esse tipo de coisa. Só que piloto automático já existe há algum tempo, né? Desde os anos 2000, e a empresa já emprega esse tipo de coisa. Então, nos anos 2010 para frente, ali, a gente teve outros movimentos de estruturação, essa parte do back-office. Em 2017, a gente começou um movimento de conectividade, que é o nosso projeto do 4G no campo. Então, isso nós estamos falando de 6 anos, né? 4G no campo. A gente, reunido numa mesa com a TIM, e eu levei essa ideia para eles, falei, por que vocês não investem no agronegócio? O agro precisa de conectividade. Aí o pessoal levou essa ideia para dentro e começou a depurar e desenvolvemos um projeto lá para dentro, para a Jalles, e começamos em 2018 com uma ERB, uma estação radiobase, né? 2018, 19 mais 2. Hoje nós estamos com 12 ERBs nas 3 plantas, nas nossas 3 plantas, e crescendo ainda, fazendo uma expansão de mais 3. Então, conectividade é uma coisa importante, porque sem você transmitir aquilo que é gerado no campo... É a espinha dorsal da transformação digital, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem um robô, você tem sensores, você tem equipamentos, você tem tablets lá, só que ele está lá na ponta. Então, ele precisa desse meio, desse driver, para você ligar e transmitir aquilo que é gerado. Então, eu mesmo acho que uma tendência muito importante para o agro vai ser o desenvolvimento de edge computing, por exemplo, que é a tecnologia de computação na borda, ponta, né? Isso. Porque, por exemplo, se você tem ali uma coleta de dados, de imagens com volume grande de dados, você não precisa transmitir isso para uma nuvem, né? Usar uma conectividade, transmitir isso para uma nuvem. De repente, você pode ter esse processamento ali na ponta e transmitir só o que é essencial, o que é básico para gerar as informações ali para tomada de decisões ou para uma inteligência artificial. Então, eu acho que, eu acredito há um tempo que edge computing vai ser uma coisa importante também no agro por conta disso. Daqui a pouco o agro está investindo em data center modular. Exatamente. Quer dizer, para ficar próximo ali, para ter o processamento mais rápido. Exatamente. Então, assim, conectividade é um desafio. Já existem várias soluções interessantes, importantes no agronegócio. A gente começou esse movimento em 2017 e hoje a gente tem várias soluções. A gente tem alguns IoTs ali, tem máquinas com computadores de bordos. O pessoal nosso... usa aparelhos, celulares, tablets, às vezes faz reuniões no campo, né? Participa de reuniões. É isso que eu ia te perguntar. Quais são as tecnologias que vocês têm hoje, que vocês utilizam? Você está dando alguns exemplos. Sim. Continua com isso que estou gostando. Era justamente o que eu ia te perguntar. Exatamente. Também. Computadores de bordo, com chip, né? 4G, ali conectado na rede. Então, a rede ela é um grande driver para você conseguir alcançar, capturar e alcançar aquilo que se espera em termos de informação, né? Então, é uma coisa muito importante. Ela está no meio entre o cliente e ali a tecnologia, onde isso vai ser processado, enfim. Então, é algo fundamental. Hoje, a gente vê vários tipos de tecnologia de conectividade aí.
o mercado avançou muito e é bacana a gente ver esse movimento porque está conectando lá na ponta as máquinas, a IoT e tudo mais que é necessário para o campo ter informação, para o produtor ter tomada de decisão ali na palma da mão dele. E, então, por isso que o campo está sendo transformado, né? De uma forma magnífica. Você falou um ponto importante no início da nossa conversa sobre você não aumentou a área de colheita, mas vocês estão aproveitando melhor a colheita. Como que isso é feito? Que tipo de tecnologias são empregadas para você? Porque pelo que eu entendo, vocês estão aproveitando melhor, é que antigamente havia um desperdício muito grande. Como que isso foi feito? Que tipo de tecnologia foi implementado aí para conseguir aproveitar melhor essa colheita? Eric, ao longo do tempo, várias técnicas agronômicas foram empregadas para poder gerar produtividade. Então, você às vezes diminuiu o espaço ali, você ter uma técnica de plantio que vai gerar mais planta, tudo isso são coisas que colaboraram para esse aumento de produtividade. Então, a produtividade ela foi crescendo, né, exponencialmente com menos áreas. Então, esse é o ponto colocado. Hoje, sim, existem alguns institutos de pesquisas, eu posso citar aqui o Centro de Tecnologia Canavieira, no caso do setor de açúcar e etanol, o CTC. O CTC é um importante centro de pesquisa e desenvolvimento de variedade de cana, por exemplo, e ele pesquisa ali variedades para determinados locais. Tem o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, que é ligado ao governo de São Paulo. O IAC já tem uma parceria longínqua com a Jalles, inclusive nosso presidente já recebeu até uma homenagem do IAC, do governador de São Paulo, em uma determinada época, por conta dessa parceria. O IAC também desenvolve variedades de cana para o cerrado, para a área que a Jalles se instalou inicialmente, né, que é em Goianésia, no centro do estado de Goiás. Então, essas coisas todas, elas somaram para você ter uma melhor produtividade hoje, você ter variedades resistentes a determinadas pragas, né? Eu acho que o contexto agronômico, eu aprendi isso com os meus colegas agrônomos, né? E diga de passagem, são pessoas que têm uma responsabilidade grande ali nessa questão de alimentação, né? dos produtos agrícolas. É uma profissão respeitada, né? E eu aprendi muito com eles toda essa questão de técnicas agronômicas aplicadas e desenvolvidas. Então, acho que isso é um dos grandes movimentos. Aí você vem depois com tecnologias, agricultura de precisão, conectividade, software, inteligência artificial, processamento digital de imagens, que vão colaborando com a gestão daquele contexto. Então, hoje você tem drones, por exemplo, fazendo imageamento, coletando imagens ali. Essas imagens elas são analisadas, ele mostra onde tem falha, onde você precisa corrigir o solo, por exemplo. Então, você tem muita coisa ali que corrobora para esse contexto, né? Então, hoje, a tecnologia está muito forte sendo empregada aí no campo, nas lavouras de grãos, de cana e outras colheitas que a gente tem no Brasil. Você falou vários pontos importantes, inclusive uma pesquisa da McKinsey que corrobora com o que você está falando. Em 2021 saiu uma pesquisa feita pela McKinsey, como eu disse, que 84% dos agricultores brasileiros já adotaram algum tipo de tecnologia no campo. Quer dizer, é um ponto sem volta. A gente está indo para um momento de transformação digital. E muitas vezes o campo fica estigmatizado, porque muitas pessoas pensam, não, mas é enxada, trator. Quando na verdade não. Eu fui na AgriShow. Sim. O César foi comigo lá na AgriShow e a gente passou e falei, cara, é muita tecnologia. A gente viu, tinha umas colheitadeiras que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, cara, é um negócio... Aliás, para quem nunca foi na AgriShow, minha sugestão, vá para você ver o quanto tem de tecnologia no campo. E é um ponto sem volta. Agora, e você citou vários pontos muito bacanas. Eu acho que, de alguma forma... se a gente for olhar para o agronegócio no passado, o agronegócio sempre foi responsável por um desperdício de água muito grande, né? Quando você fala de irrigação, é um dos principais em termos de desperdício. Imagino que isso deve ter mudado. E aí eu quero entrar num ponto importante que eu acho que faz todo sentido para o agro, no sentido dessa pauta ESG.
né? Como é que a tecnologia de alguma forma vem ajudando vocês dentro dessa pauta ESG, levando-se em consideração, sim, que no passado o agro tem uma certa responsabilidade dentro disso, sim. Mas isso, pelo que eu estou vendo, pelo que você está me dizendo, com toda essa transformação digital, isso está mudando de figura, não? Sim, com certeza. Eu acho que a pauta ESG é uma pauta super importante hoje. Tá hoje mais do que nunca em evidência, aí, dados os movimentos geopolíticos, do mundo, né, a questão política também, socioeconômica, socioambiental. Então, isso traz para a pauta essa questão ESG. Sim, depende. Como você achar melhor. ESG. Que é Environment, Social e Governance. Boa. Exatamente. E traz esse tema para a pauta, que é um tema muito importante. Olhando para o contexto da Jalles, a Jalles já é uma empresa que atua com essas práticas há bastante tempo. Vou dar um exemplo para você. A gente tem a Fundação Jalles Machado, que é uma fundação, uma escola, que ela tem crianças ali, adolescentes de jardim até o 9º ano, para formação e educação. E a nossa escola, a Fundação Jalles Machado, ela tem 27 anos de atuação. Nosso presidente, ele, com muito orgulho, ele fala que os filhos dele estudaram lá na fundação, né? Junto com todos os filhos dos funcionários e pessoas da comunidade também que frequentaram. Então, a fundação, eu acho que é um projeto, sim, belíssimo que a empresa tem, que atua na parte social, educacional. A minha filha estuda lá na fundação e eu acho que a fundação faz um trabalho belo. Lá eles têm o programa Líder em Mim, que é um programa de liderança. A Fundação Jalles Machado foi a primeira escola em Goiás, certificada como Escola Farol, que é uma escola referência no programa Líder em Mim, que forma desde criança, desde pequenininho ali, liderança, ensina ações de liderança, ações de protagonismo, sabe? Então, é bacana. Eu acho que esse trabalho a empresa já olhou lá atrás e falou, vamos fazer isso, e apoiou. Então, o fundador, o Otávio Lage de Siqueira, que é o pai do nosso presidente, ele empreendeu muitos esforços na questão de educação. Ele foi governador em Goiás também. Então, é uma pessoa visionária, né? Hoje, a fundação, ela tem quase 600 jovens, crianças e jovens, né, que estudam lá, e é uma educação muito boa. Tem um programa Líder em Mim e outras atividades. Na parte social, indo para a parte ambiental, a Jalles já tem ISO 14000, que é a gestão ambiental, já tem um tempo, desde o começo dos anos 2000. Então, a empresa já tem ali algumas práticas, processos, essa parte de irrigação, tudo é regularizado com outorgas, né? Então, é solicitado autorizações para os órgãos ambientais, tudo isso é feito ali com bastante rigor, para não ter nenhum problema, para fazer as coisas dentro da legislação, dentro do que compete mesmo a empresa, e cuidar da parte ambiental, né? A empresa tem algumas ações ambientais, tem uma reserva extrapropriedade também, que é uma reserva totalmente preservada no município de Cavalcante, em Goiás também. Então tem várias coisas. E na parte de governança, a empresa veio, nesses últimos 10 anos, evoluindo, fortalecendo, e tanto é que fez a abertura de capital em 2021 e continua aperfeiçoando, porque isso é uma jornada, né? Você está ali sempre organizando, vendo aonde você pode melhorar, e melhoria contínua. Então, no contexto de ESG, eu acho que, assim, olhando para o histórico da empresa, a gente já tem todo esse contexto, né? Eu comentei, e é isso. Agora é olhar para frente e ver aonde que a gente pode atuar ainda mais e fortalecer aí toda essa questão. Eu acho que é fundamental. É muito legal a gente conversar com empresas que a gente percebe que tem no seu DNA o ESG. Ele não foi adotado porque simplesmente o mercado começa a pressionar para que as empresas tenham mais preocupação com o meio ambiente, sejam mais preocupação com a comunidade e também tenham mais governança. É legal ver uma empresa que tenha isso no DNA, né? Porque é muito comum você ver no mundo do marketing a situação onde as empresas estão indo por um caminho onde fala, vamos dizer que a gente é cool, porque hoje é o caminho que está todo mundo indo. Vamos levantar uma bandeira aí dizendo que a gente também é assim. Mas é legal ver isso, que vocês têm essa preocupação.
Porque a gente fez até um podcast a respeito do ESG e de como cada vez mais, inclusive fundos de investimento, o BlackRock, por exemplo, Sim. começa a ver, são fundos de investimento Exatamente. que começam a enxergar empresas que têm a pauta ESG realmente no seu DNA. Mas agora, para a gente finalizar, aproveitando, vamos pegar um pouco do... É a hora que a gente aproveita um pouco da experiência do profissional que vem Sim. aqui para ajudar o mercado. É obviamente que tudo que você falou aqui vai ajudar de alguma forma, sem dúvida. Mas quais são as sugestões ou conselhos que você daria hoje para aqueles agronegócios que ainda estão no processo ou que ainda não adotaram a tecnologia em todo o seu processo, digamos assim? Eric, a TI, de uma forma geral, tecnologia da informação e qualquer outro tipo de tecnologia, é uma jornada. Então, você começa, e você disse no início que não tem volta, né? Um caminho sem volta. Você é daqui para frente. Então, esse é um ponto importante. Hoje, a gente vê um movimento, um entendimento e uma assimilação do mercado de tecnologias, de que aquilo é bom. Quando eu sou paulista, né? Nasci do interior de São Olha Paulo. Só. E na época que eu era criança, a gente ouvia assim, olha, se não estudar, vai trabalhar na roça, né? Hoje é o contrário. Se você vai trabalhar no campo, você tem que estar muito bem qualificado ali. Exato, boa. Muito bem. É bem nessa linha. Eu acho que o campo está empregando muita tecnologia. O conselho que eu dou é acompanhar o mercado, é entender que tecnologia é estratégico, não é um gasto, é estratégico para você conseguir novos resultados, novos patamares. Eu acho que o ponto principal é daqui para frente, é olhar assim, onde que pode evoluir, onde pode ter ganho de produtividade e fazer um movimento importante de adoção ali, de maturidade para isso. Um ponto que eu acho que é crítico para nós hoje no Brasil é a questão de mão de obra, né? A gente vive uma escassez de mão de obra, tanto é que é importante as empresas olharem onde elas podem atuar com formação, né? Ali com desenvolvimento de pessoas, mas tirando essa dificuldade de lado, a gente entender também onde que a gente pode evoluir ali, adotar e se adaptar, adequar ao momento, as ferramentas que a gente tem em mão para poder continuar evoluindo, olhando sempre para frente. É isso aí. Para a gente finalizar, você citou um ponto fundamental que se ouve muito falar a respeito. O atual, enfim, as pessoas que estão se graduando hoje em tecnologia da informação, em engenharia, muitas vezes procuram as grandes capitais. Sim. Porque querem ficar empregados nas grandes capitais. Quando existem enormes possibilidades de emprego dentro do agronegócio que não estão nas grandes capitais. Muitas vezes está no interior. E as pessoas acabam não indo porque justamente procuram as grandes capitais, porque é onde está o negócio acontecendo. Quando se abrir um pouco mais os olhos, vai ver que existe possibilidade em vários lugares. É isso muito aí. Bem, Éder, seja muito bem-vindo, obrigado. Seu primeiro podcast agora daqui para frente é um ponto de inflexão. Não volta mais para quando estava, você já fez um pelo menos. Exatamente. Muito obrigado, Nacial. Muito obrigado pelo convite. Convergent e a equipe que está aqui. E eu acho que foi bacana a experiência e poder contar e comentar um pouquinho com vocês sobre as nossas experiências e a gente está à disposição. É isso aí. Muito obrigado, Éder. Eu que agradeço, Éder. Obrigado realmente, cara. É isso aí, gente. Compartilhem. Agora vocês sabem que essa pauta de tecnologia também, que está envolvendo absolutamente quase todas as empresas, estão de alguma forma entrando no ponto de transformação digital. Como a gente falou aqui, a gente atingiu um ponto de inflexão. Acho que eu não gosto de falar só no agronegócio, não é, no mundo. É um ponto de transformação digital que não volta mais para onde estava. Então a questão é, agronegócio também é um dos setores que está sendo transformado. O ponto fundamental é, você também está se preparando para a transformação digital no seu setor? Você vai precisar. Então, compartilhe, porque eu acho que esse tipo de conteúdo que a gente teve aqui, esse bate-papo é fundamental, não só para o agro, mas também para todas as pessoas, para todos os setores, principalmente as empresas que ainda não estão maduras ou que ainda, como o Éder falou, é uma jornada. E eu acho que esse bate-papo serviu para mostrar que o agro também está nessa jornada. Tá bom? Compartilhem, curtam, ajuda a gente a crescer e até o próximo bate-papo. Valeu!